Tá, peraí. Olha só. Antes de a gente entrar no assunto do vídeo e comentar. Porque esse vídeo ele vai ter bárbaros, mulheres ruivas seminuas e Conan, sim. Mas antes de falar sobre isso, eu só quero avisar uma coisa. Atenção, clube de leitura do Dois Quadrinhos. Originalmente, a gente teria essa sexta um encontro com Bruno Zago, do Pipoca Nanquim, para falar sobre Celeste, né? Um clube de leitura. Então, a ideia era debater o quadrinho e ter alguns bastidores da produção junto com alguém que trabalhou na HQ. Só que o Bruno teve um imprevisto. Então, o nosso encontro vai ser na terça-feira. Certo? Se tu não tá sabendo, uma das recompensas do Catarse do canal é um clube de leitura onde todo mês a gente discute uma leitura com a presença de algum profissional da área. Então, já teve Levi Trindade, Mário Barroso, JP Martins, agora Bruno Zago. Cara, tá muito legal, tá? É um outro tipo de dinâmica que eu propus aqui no canal e tá muito legal, tá bom? Então, é isso. Valeu. O leitor brasileiro de Conan, ele tem um problema. Mas eu acho que é um bom problema. Até pouco tempo atrás, a editora Mitos publicava as edições ônibus do Conan da Dark Horse, que são adaptações dos contos do Robert T. Howard, né, os contos originais onde o personagem surgiu, a partir ali de 2003 nos Estados Unidos. Então, são versões mais modernas dos contos, e tava tudo certo, porque, pô, Cary Nord, Tomás Giorello, tipo, são adaptações com desenhos fantásticos, assim. Realmente o pessoal da Dark Horse pegou gente de altíssimo nível. Então, e agora, a editora Pipoca Nanquim colocou em pré-venda o Conan da Glenat, que são adaptações também dos contos do Robert T. Howard, mas feitos pela França, ou seja, feitos na Europa, com uma outra vibe, e todo mundo está se perguntando, ok, o que é mais legal, o que é mais fidedigno ao texto do Robert e o que realmente está valendo a pena. Eu acabei de ler e reler, na verdade, A Filha do Gigante de Gelo, que é um conto clássico do Conan, que tem tanto nesse primeiro ônibus da Mitos, quanto no primeiro encadernado agora do Pipoca Nanquim, e a ideia é fazer um comparativo, para a gente poder debater, né, com base na ideia original, e o que exatamente o Robert queria passar com essa história. Como curiosidade, acho que é legal começar falando que esse conto ele é extremamente controverso, porque inclusive ele foi negado pela Weird Tales, né? O Robert, para publicar essa história, ele teve que mudar de nome, e ela só saiu em 1934, né? Ele escreveu em 32 e só conseguiu publicar em 34 em The Fantasy Fun, acho que esse é o nome da revista original. Por quê? Por que rolou essa treta toda? Ao que tudo indica, é porque o Conan tem uma cena envolvendo estupro. Sim, eu acho que a Weird Tales queria manter o personagem mais com uma cara heróica e não quis colocar um livro que tivesse uma cena assim. E fora isso, é um conto muito importante porque é considerado, cronologicamente, a primeira história do Conan, né? A primeira vez que ele saiu da Ciméria e foi viver algum tipo de aventura. E como se sabe isso, né? O Robert, ele escreveu cartas e numa delas ele cita vamos dizer assim, um caminho geográfico que o Conan percorreu assim que ele saiu da Ciméria. E foi nessa história que ele foi parar primeiro. Então um dos atrativos também dessa leitura é que tu consegue ver um Conan um pouco mais novo. Mas vamos lá. Tudo começa no fim de uma batalha. Só sobrou o Conan de um lado e um outro adversário que deu muito azar. Por quê? Porque ele não tem o nome dele na capa do livro. E eu quero destacar aqui, a escrita do Robert T. Howard, ele manda bem demais. Sério, fazia tempo que eu não lia algum conto do Conan. E assim, logo de começo, o adversário ele chega a falar pro Conan, olha só, diga seu nome, porque eu quero contar pro pessoal quando eu voltar lá pra minha vila quem foi o último homem em pé nessa batalha, né? O último homem que eu derrotei. Aí o Conan mete uma réplica, né? Não, você vai contar sobre isso, mas vai contar no Valhalla, porque você vai ser derrotado por Conan, o Cimério. Cara, é quase um turn down for what? Assim, logo no começo, né? A gente tem uma ambientação muito legal que o Robert cria, porque tudo se passa na neve e tu tem o contraste do sangue com o branco, sabe? Então tu tem o branco e o vermelho definindo o cenário, e isso vai ser importante porque a gente vai ver como cada quadrinista procurou adaptar. Mas o que acontece na luta é que o adversário dá uma espécie de golpe na cabeça do Conan, o elmo acaba defendendo e o Conan vem com a espada por baixo e finca na barriga do adversário, e, enfim, ele ganhou a luta. Assim, aparentemente estava tudo certo, né? Ele foi o último vencedor aí desse grande conflito, e aí do nada, no meio do gelo, aparece uma mulher misteriosa que enfeitiça o Conan e ele entra numa jornada para sair correndo para tentar pegar ela. Sim, a história é o Conan perseguindo uma ruiva loira no meio do gelo seminua. Antes da gente passar para os quadrinhos, deixa eu ler mais uma frase do Robert. Olha só. Na alma indomada dele ardiam as chamas do inferno que ela tanto atiçara. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa, sério. Atenção, olha só. Vai ter spoiler nesse vídeo sobre o conto, mas não é um spoiler muito
é um spoiler ali mais da metade do que está acontecendo, porque senão eu não vou conseguir estabelecer a diferença do quadrinho pro conto, certo? Mas pensa que é uma história do encadernado inteiro que Pocket Nankin vai lançar, então não vai fazer muita diferença, é tipo um detalhezinho ali para tu conseguir ter um comparativo e entender qual é a pegada. Primeiro, muito legal que essa coleção da Dark Horse, ela começa com a Filha do Gigante de Gelo, que é o primeiro conto. Então, meio que a ideia é justamente tu ir vendo o Conan evoluir com o passar do tempo. E a primeira tomada do Cary Nord, eu acho ela muito inteligente, né? O Cary Nord é o desenhista aqui. Vocês podem ver que a gente não tem muita noção do campo de batalha. Tu tem algumas cabeças, algumas pegadas, né? A gente não tem muita noção da proporção do que aconteceu. Porque logo em seguida, a gente já tem um foco nos dois adversários, né? No Conan e o inimigo. E a batalha começa, né? E é interessante também que aqui não tem muito cenário, para ser uma parada mais íntima entre os dois, né? Afinal, só sobraram esses dois caras. O Bárbaro, ele dá uma espadada por cima, pega no elmo do Conan, que vai lá e enfia a espada por baixo. E aqui o Cary Nord ele dá uma brilhada, né? Primeiro que ele coloca um sorriso no rosto do Conan, né? Isso não tem na descrição do livro, mas é bacana, né? Ele curtiu o que ele fez, né? Ele foi inteligente. E ao mesmo tempo, ele quebra o quadro, né? Tipo, o golpe é tão forte que ele sai um pouco do enquadramento. Isso dá um destaque legal ali na cena. E quando corta da luta, a gente tem uma página dupla, onde na parte de cima não se tem muita noção do entorno, né? Tu tem, de novo, né, um momento mais íntimo do Conan e o cadáver que ele acabou de gerar embaixo dele, né? Tudo tá meio escuro ao redor. Quando vai abrindo o ângulo, a gente entende que na verdade rolou ali uma grande batalha, a gente finalmente entende a proporção de tudo e que o Conan é o último sobrevivente, né? Isso dá um tom mais heróico pro feito dele, né? Tu entende que é algo muito mais amplo. E vocês podem notar também que o Cary Nord, ele se preocupou em trazer aquela questão do contraste entre o sangue na neve e o branco e o vermelho ali para destacar bastante a atmosfera de onde aconteceu a batalha. Fora isso, o Kurt Busiek, ele que é o escritor, ele tem umas ideias muito boas, assim. Porque como Conan, ele tá em começo de carreira, ele coloca falas que não tem no conto original, onde o personagem se surpreende muito mais, sabe? Quando ele vê alguma coisa estranha, ele faz tipo, uou, nossa, por Kron, o que tá acontecendo? Enquanto no livro ele parece que ele não tem muita dúvida do que ele tem que fazer, ele sabe como agir nas situações. Então eu achei isso bem inteligente. Na sequência o Conan acaba vendo essa deusa, né, no meio do gelo, e não tem muita nudez, né? Vocês podem ver que toda a descrição que aconteceu no livro, né, de nossa, meu Deus, uma mulher super bonita, ela não deixa de ser bonita, mas é uma versão para toda a família, né? Dá pra ver que a Dark Horse, ela deu uma segurada. Eu não consegui captar uma grande mensagem edificante por trás dessa história, porque eu também não sou um grande leitor de Conan e de histórias de Bárbaro, mas eu acho que muito dela acaba mostrando o poder do Conan, né? Como ele é uma fortaleza imparável e até os deuses têm que temer o poder desse cimério, né? Eu acho que é isso que fica mais assim pra mim da história. E um ponto legal também de destacar é que o desenho, ele parece muito com o do Frank Frazetta, né? Dá pra ver que o Cary Nord tenta emular. Então é como se tu estivesse vendo a versão mais definitiva do personagem possível participando das histórias. Sem contar que a técnica é muito bonita, porque não tem arte final, não tem nanquim na página. Na verdade, a gente tem o lápis, que o Cary Nord manda lá pro colorista, que eu acho que é o Dave Stewart. É ele mesmo. Então, dá um tom mais bonito, sabe? Parece algo mais épico, né? Algo encontrado e que não tá em muito bom estado. Eu acho muito, muito bonito, assim. Eu acho que nessa questão, a versão da Dark Horse é muito boa. Mas acho que fica só nisso mesmo. Vamos falar da versão da Glennar. Galera, eu não tava preparado. Nossa, é 10 vezes melhor. Eu acho melhor que a versão do Robert T. Howard. Foi muito bacana de ler. Eu não esperava gostar tanto, assim, meio que eu li todas ao mesmo tempo, então foi legal de poder ver as diferenças. Primeiro assim, o quadrinho ele já começa muito bem, porque a gente tem o ponto de vista dessa deusa que o Conan vai encontrar, né? Meio que ela tá observando de longe e vendo os guerreiros batalhar ali naquela montanha. Então é como se ela estivesse querendo entregar um prêmio para o maior guerreiro de todos. E ela tem essa ânsia de encontrar, né? Até é bacana que as páginas mostram todos os guerreiros meio que como uma sombra, né? Porque para ela não importa muito qual deles vai ser o vencedor, né? O que importa é que todos eles estão passando pelo mesmo teste, e isso é muito inteligente porque engana o leitor. Tu realmente acredita que o Conan, como tu sabe que ele provavelmente vai ser o vencedor, ele vai encontrar um grande prêmio. Olha que coisa boa. Só que não. E aí começa a grande batalha, né? Que é o Conan contra o último adversário. E eu acho legal que o Conan não aparece de começo. Na verdade, se a gente for ver o enquadramento, ele vai mostrando aos poucos, né, o Conan surgindo na cena, e ele vai crescendo, crescendo. Então é uma cena de apresentação que vai mostrando a imponência do Conan. O quanto ele é gigantesco, né? Ele chega aos poucos, ele não tem pressa. E
enfim, ele tem essa presença grande ali na página. É legal de eu dizer que a adaptação da Glenna, né, da filha do Gigante de Gelo, é do Robin Rich, certo? Que é um cara que fez Eric. Então, é um grande quadrinista lá da Europa. E vamos lá. A partir do momento que aparece o Conan, né, e tem toda essa evolução, a gente tem a batalha que tem muito mais atmosfera do conto do Robert. Porque vocês podem ver que tem muito contraste entre a neve e o sangue. Então, cara, tu vê que é uma parada suja e ali rolou uma sangueira naquele campo de batalha terrível. E muito disso é destacado pelo branco, né, pelo gelo. E justamente os personagens não têm tanta cor quanto na versão da Dark Horse. Então acho que isso funciona muito bem para a ideia que o Robert queria passar na história original. E cara, a batalha é muito mais violenta, né? Assim, tudo nesse Conan é mais pesado. Eu acho que ele é mais pesado do que o conto original. Cara, é bizarro a mina, a nudez, né, da deusa. Vocês podem ver que ela é muito mais provocante, né? E eu não vou dar spoiler, mas cara, a coisa vai bem longe assim. Ao mesmo tempo, a violência nas batalhas é muito maior, é muito mais sangue, é muito mais liberdade nesse ponto. E tem uma cena envolvendo onomatopeia, cara, que tu grita junto com Conan, assim, sabe quando tu consegue ouvir um som lendo um quadrinho? É algo que só grandes quadrinistas conseguem fazer, e aqui no quadrinho o Robin, ele faz muito bem. Eu só fiquei um pouco triste que ele tirou da batalha a frase de efeito do Conan, que é muito legal, né? Que ele fala pro cara que ele vai contar as histórias sobre o Conan no Valhalla e tal. E ao mesmo tempo, para mim é um ponto positivo. Aquele golpe vindo de cima para baixo que pega no elmo do Conan não faz muito sentido prático, porque o Conan, sei lá, será que era estratégia dele, né? Por isso que ele baixou a cabeça o cara era um péssimo espadachim. Então aqui isso não acontece, né? A batalha é um pouco mais realista nesse ponto, né? O Conan, ele passa trabalho realmente para lutar. E como eu falei, é muito, muito mais violenta. Mas eu acho que outro detalhe que faz muita diferença para a história e é muito inteligente é o fato do Conan não ser encantado pela garota, né? Quando a deusa aparece, ele não, sei lá, não tem nada muito místico. Ele simplesmente vê uma mulher hiper gostosa no meio do gelo, que ela provoca ele e ele vai atrás, né? Então eu acho que isso não tem essa passada de pano, vamos dizer assim, pro Conan, né? Ah, ele gostou da mina e ele foi atrás porque ela encantou ele. Não, ele é um bárbaro, ele é, sei lá, ele é instintivo e ele vai atrás da mina. E todo esse lance também de não ter uma parada tão mística acontecendo ajuda pro grande plot twist da história, né? Se tu for ver, todas as decisões do roteiro estão colaborando para quando acontecer a virada, né? E quem não conhece o conto vai se surpreender. Ela tem um pouco mais de efeito, né? Então isso funciona muito bem. Ok, vamos lá pro veredito. Qual a melhor versão? Né? A versão norte-americana ou a versão francesa? Eu ia falar as duas, mas eu não gosto de ficar em cima do muro. Então se tu quer uma opinião, tá? Beleza, tu não tem nenhuma adaptação dos contos do Conan. Cara, vai atrás da versão do Pipoca Nanquim nova, porque ela é muito mais legal, né? Eu não sei se todos os contos tiveram versões tão boas, mas a Filha do Gigante de Gelo tá espetacular. Lógico, né? Vai atrás do livro, é sempre bom ver o material original, e essas edições do Pipoca são sacanagem, cara, de tão incríveis assim, ficaram muito bonitas, mas eu acho que é legal também de ver que cada adaptação tem o seu ponto positivo e a sua proposta, sabe? Porque o mercado francês, ele funciona diferente do mercado norte-americano. Os quadrinistas eles têm muito mais tempo para fazer as páginas, então é normal que as páginas vão ser muito melhor detalhadas, sabe? Elas são muito mais bonitas do que a versão norte-americana. Embora, como eu falei, a versão norte-americana tem o Cary Nord, que é um cara gigantesco. E é também importante eu falar, que eu acho que eu acabei esquecendo de dizer ao longo do vídeo, que a versão da Dark Horse, né, dos ônibus, tem outros contos, né? Eles criaram contos originais, enquanto a proposta da revista que o Pipoca Nanquim vai publicar é literalmente lançar o que o Robert tinha escrito, certo? Isso é bem importante. Mas o principal é que a versão da Glenna, ela já é um momento onde as histórias do Robert entraram em domínio público. Logo, eles meio que podem fazer o que eles quiserem. Eles não têm que responder para Conan Properties, que eu imagino que a Dark Horse tinha. Então eles simplesmente pegaram uma parada que estava livre e fizeram do jeito que eles queriam. Então, as mudanças, elas tem mais mudanças, né? Eles tinham mais possibilidade. E se a gente olhar até a própria escolha para os artistas, né? Eu acho que a Dark Horse, as diagramações dos quadrinhos, seguem muito mais aquela lógica padrão e mais antiga, né? Mais clássica. E então a versão francesa vai despirocar e fazer diagramações muito loucas, né? E é uma parada mais, sei lá, não vou dizer evoluída, é uma palavra ruim, mas é uma versão mais atualizada, diferente. Me complementa aqui embaixo, deve ter um termo melhor para definir. Em resumo, eu acho que tem para todos os gostos, sabe? Se tu quer uma parada mais clássica,
tu tem a versão da Dark Horse. Se tu quer algo mais moderno, tu tem a versão da Glennar, né, com mais liberdade, que vai sair um pouquinho do conto do Robert, né? Então eles não, pelo menos essa história eles não deturparam muito, mas adicionaram algumas coisas que realmente não tinha lá na versão clássica. Mas e tu aqui embaixo, o que tu pretende fazer? Qual versão tu vai ficar? Tu tá colecionando, sei lá, as 3 versões? Tu tem livro, quadrinho, as 4, né? Porque tem a versão também lá da Salvat que tá publicando. Eu, sinceramente, por mais que sejam histórias repetidas, eu gosto. Cara, é legal fazer esse comparativo, ver como cada artista vai pensar em cada cena, né? Meio que é uma aula sobre narrativa de quadrinhos, quando tu vê as versões uma do lado da outra. Foi uma baita experiência. Sério, eu adorei fazer esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil, né? Que esse comparativo ajude quem viu. Quero dizer que ele só foi possível graças ao apoio do Catarse do canal, né? Que eu tive tempo de ler 2 vezes o conto, uma vez um quadrinho, outra vez o outro. Então, muito obrigado a todo mundo que faz parte dos quadrinhos. E é isso, tá? Foi um prazer. Até um próximo vídeo.